Então vamos lá, gente, vamos retomar aí, ó. Nós estamos falando então da abrangência, né, que o STJ enfim espancou aí a possibilidade das restrições territoriais da coisa julgada, né? Isso é muito bom pra gente, talvez, quem sabe, isso aí possa ser abordado, porque de fato é uma questão interessantíssima pra gente. Vamos falar das liquidações, né? Como é que liquida? Então, você transitou em julgado, né? A gente já tem aí a possibilidade da coisa julgada aí, que não está restrita aos limites territoriais, e aí a gente vai para as liquidações, né? Depois da sentença, tem as liquidações. Tem vários tipos de liquidação. Você tem a liquidação do direito coletivo estrito sensu e do direito difuso, né? Que só pode ser feita pelos colegitimados. E é uma fase processual. Né? Então, por exemplo, você vai liquidar o dano moral coletivo, né? Que é indivisível. Você vai entrar com uma liquidação, se for o caso, né? Hoje em dia a atualização monetária não precisa entrar, mas uma liquidação e execução de direito coletivo difuso ou estrito sensu são os colegitimados. Você aplica as regras de liquidação do próprio CPC, lembrando, são só os colegitimados que podem tocar. O grande problema são as liquidações dos processos, são as liquidações individuais advindas da sentença genérica, né, dos direitos individuais homogêneos. Lembra que nos direitos individuais homogêneos o juiz vai dar uma sentença genérica, fixando obrigações genéricas nos termos do artigo 95 do CDC. Né? Aí sim é um pouco mais complexo, né? Porque aí sim o indivíduo vem individualmente e vai provar inúmeras questões que antes não foram abordadas, as suas questões específicas que antes não foram abordadas. Então veja, geralmente a liquidação envolve só o quantum debeatur, né? O quanto devido. Essa liquidação ela tem uma parte cognitiva maior. Não é só o quantum debeatur, você tem outros elementos para se integrar. Por exemplo, ninguém sabe quem é o credor, você tem que mostrar, né, que aquele liquidante individual efetivamente é credor, né, daquela obrigação genérica, né, daquela sentença genérica proferida. Então, por isso, por ser aí uma liquidação que tem um espectro cognitivo maior, que tem elementos, né, um maior número de elementos para serem integradas, para ser integrado, a gente chama de liquidação imprópria. A gente não, né? Foi o Dinamarca que inventou isso aí e a gente segue chamando isso de liquidação imprópria. Então, olha só, as liquidações individuais impróprias vão ser tanto dos direitos individuais homogêneos como os dos direitos individuais advindos do efeito in utilibus da coisa julgada. Né? Que o indivíduo vai extrair, né, aquela obrigação da sentença genérica e vai liquidar o seu direito individualmente. Tá? Chamada de liquidação imprópria justamente porque o espectro cognitivo é um pouco maior. Então o que você tem que provar? Primeiro, a titularidade do credor. Quem é o credor? Né? Aquele liquidante individual tem que mostrar que ele ali é uma vítima do evento, né, que foi descrito na sentença genérica. Né? Vai ter que provar o seu dano, né, e as características relativas ao seu dano. Né? Se é moral, se é patrimonial, qual o espectro dele, né? Então, obviamente, vai mostrar o seu dano e o nexo de causalidade entre esse dano e a obrigação e a condenação inscrita na sentença genérica. Obviamente que esse dano tem que ter diretamente relação, né, com a responsabilidade descrita na sentença genérica. Então, todos esses elementos vão ser provados na chamada liquidação individual. Né? Quem pode fazer? Artigo 97. As vítimas ou os sucessores. Né? Então, obviamente, são os indivíduos ou os sucessores, né? No caso, quando a vítima já não estiver mais aí. Aí é um novo processo. Aí não é uma fase de liquidação, aí é um novo processo autônomo. Né? É a liquidação, né? Não é um processo de conhecimento, é uma liquidação, mas aí é um novo processo. Onde eu ajuizo essa liquidação, né? O artigo 97, parágrafo único, foi vetado, mas ele dizia que a liquidação era no foro da vítima do evento, né? Só que ele foi vetado.
Então, a ideia, obviamente, dos autores do anteprojeto, né, do projeto de lei, era que, obviamente, se o dano fosse nacional, por exemplo, cada um liquidava na sua casa, na sua comarca, no seu domicílio, para facilitar o acesso à justiça. Isso estava no artigo 97, parágrafo único. Foi vetado, obviamente, com as razões aí para dificultar a liquidação individual. E aí ficou se discutindo, porque de fato havia uma lacuna no CDC sobre isso, né? Onde liquidar, né? Então o STJ já entendeu aí, já afirmou o entendimento, recurso especial repetitivo, de que deve ser no foro domicílio das vítimas ou dos seus sucessores, né? Evitando, obviamente, que seja no juízo do processo de conhecimento, né? Imagina se você tem, sei lá, 10.000 liquidações individuais e fosse no processo de conhecimento, né? Além de dificultar o acesso à justiça, você ia transformar esse juiz num coitado, né? Numa vítima também, né? Então, isso com base no artigo 101, inciso 1º do CDC, né, que estabelece o foro do consumidor, né, como o competente para o juizamento de ações versando aí sobre o Código. Então, a gente diz que o artigo 101, inciso 1º, é um elemento processual que se aplica aos direitos coletivos lato sensu e também em sede de recurso repetitivo, né, a liquidação e execução individual vai ser proferida no foro domicílio do beneficiário. Essa é a tese firmada em recurso especial repetitivo. Também naquele mesmo caso concreto dos chamados expurgos inflacionários, que várias teses acabaram sendo firmadas, né? Bom, acontece o seguinte, então vai lá, processo individual homogêneo, houve uma condenação, só que houve o edital chamando todo mundo, olha, quem tem os liquidantes, quem tem esse direito aí que está escrito na sentença, vamos habilitar, vamos liquidar individualmente, né? Só que ninguém aparece, ou muito poucos aparecem, né? Aí inicia-se então a possibilidade do que a gente chama de reparação fluida, é um outro instituto chamado de reparação fluida, né? A reparação fluida, ela se inicia pelos direitos individuais homogêneos, né? É quando os direitos individuais pouco se habilitam em relação aos direitos individuais homogêneos. Né? A ideia é um complemento para o resguardo, para a tutela integral do bem jurídico coletivo. Quem pode fazer essa reparação fluida? Os colegitimados, né? Só os colegitimados, Defensoria, MP, do artigo 5º do artigo 82 do CDC. Então, a ideia é que já que os liquidantes individuais não se apresentaram, esses colegitimados, eles venham executar a parte subsidiária, a parte remanescente, para não ficar sem tutela esse bem jurídico. Só que essa legitimação é sempre subsidiária e residual. Você só tem a reparação fluida quando você não tem, depois de um ano. Esse é o requisito, né? Existe uma controvérsia se é 1 ano do trânsito em julgado ou se é 1 ano da publicação do edital, né? Todos os doutoradores falaram que é 1 ano do trânsito em julgado, mas há uma decisão do STJ obrigando, no caso do Ministério Público, a convocação dos habilitantes por meio de um edital publicado no Diário Oficial, né? O STJ diz que não precisa publicar aí nos jornais de grande circulação, mas tem que publicar pelo menos a sentença no Diário Oficial para que as pessoas tomem conhecimento, como se fosse tomar conhecimento, né? Aí o STJ diz só então começa a contar o prazo de 1 ano. Mas se for pegar a doutrina, todo mundo fala que é trânsito em julgado, né? Existe essa controvérsia aí. Então veja, o prazo de 1 ano... Só um minutinho que eu me perdi onde eu estava aqui. Então, requisito, prazo de 1 ano, e se o número de interessados, né, dos habilitantes, não for compatível com a gravidade do dano. Então, você tem poucos habilitantes. Em relação à extensão do dano, você tem poucos habilitantes. Então, são 2 requisitos, por isso que é subsidiário e residual. Então, necessariamente, você tem que esperar o prazo de 1 ano. Né? Não dá para você pedir já na decisão, né? Apesar de serem direitos individuais, né, já quero aí que isso se inicie como reparação fluida. Não.
O juiz tem que proferir a sentença genérica, tem que transitar em julgado, esperar 1 ano, ter um número de habilitantes incompatível com a gravidade do dano, aí surge sim a possibilidade de reparação fluida. Não pode pedir isso na própria decisão. Porque às vezes o MP já pediu isso na própria decisão de forma errada, porque acontece a reparação fluida quando chega aqueles danos de pequena monta, que você sabe que ninguém mesmo vai a juízo, Então, por exemplo, lá o fornecedor disse que tinha tantas gramas do sabão em pó, mas não tem 10 gramas a menos, Quem vai se habilitar para isso? Então, tem algumas naturezas de alguns bens jurídicos que o colegitimado já sabe que ninguém vai aparecer, porque não tem nem utilidade, não tem nem interesse de agir em juízo para habilitar um negócio desse, Veja, mas isso é direito individual, é o meu, eu comprei e eu fui lesada, Então é individual, mas obviamente eu não vou me habilitar. Se não houvesse reparação fluida, o fornecedor ia falar, beleza, ninguém se interessa mesmo pelo Poder Judiciário, é uma questão bastante interessante. Então a reparação fluida é justamente para evitar que o fornecedor, obviamente, tenha um enriquecimento ilícito com essas questões. Obviamente que não adianta nada ter a sentença genérica, já que ninguém vai se habilitar. Então esse é o objetivo, obviamente, de buscar a tutela integral. Esse dinheiro, a partir do momento que se inicia a reparação fluida, vai para os fundos de direitos difusos. Então a partir do momento que ele é liquidado e executado, vai para os fundos de direitos difusos. Então, por isso que a gente diz que ontologicamente, na origem, é direito individual, mas a partir do momento que vai para o fundo, aí vincula-se a fins difusos. Aí depois que vai para o fundo, não dá mais para o liquidante, não pode tirar o dinheiro do fundo. O problema é que esse 1 ano não é prazo prescricional e nem decadencial para as habilitações individuais. Então, quem escolheu um prazo de 1 ano aí foi meio uma política legislativa, foi uma escolha política de colocar 1 ano, mas você pode ter liquidações individuais e a reparação fluida. Sempre que houver concorrência de crédito individual e coletivo, sempre tem que privilegiar o individual, sempre. A ideia é sempre privilegiar o individual. Em toda a questão da tutela coletiva em relação ao mesmo dano, sempre privilegia a tutela individual em detrimento do coletivo. E uma outra coisa difícil aí é saber como é que eu calculo esse valor da reparação fluida. Ela chama reparação fluida porque justamente não tem cálculo. Meio que você tem que fazer uma projeção. O legitimado coletivo ele vai ter que fazer uma projeção sobre o dano efetivamente causado e subtrair as habilitações individuais. Então vai ter que pegar lá uma projeção, os documentos da empresa, ver quanto sabão em pó vendeu, fazer uma projeção de enquanto lucrou aí para cada 10 gramas que não foi inserido e tentar fazer essa projeção. Chama fluido porque obviamente é sempre uma projeção, às vezes você não vai conseguir um número exato, meio que você tem que fazer um cálculo e obviamente o fornecedor, nesse caso, isso é muito comum em questão de consumo, vai ter que trazer alguns elementos para a gente conseguir fazer esse cálculo. Tem outra espécie de execução, que na verdade é de execução coletiva, que está no artigo 98. Regra geral, os direitos individuais homogêneos, você liquida individualmente na liquidação imprópria e depois, obviamente, no mesmo processo, como uma outra fase processual, você executa. Então, liquidou o meu direito individual homogêneo, no mesmo processo, eu tenho uma outra fase processual de execução, obviamente, para levantar o dinheiro e finalizar o processo. O artigo 98 traz uma espécie diferente, dizendo que os colegitimados, eles também podem executar coletivamente direitos de vítimas do evento que tenham aí já liquidado o seu direito. Então, são os colegitimados que entram com uma execução coletiva, de direitos individuais das vítimas que já tenham liquidado. A pré-requisito aí é que as vítimas já tenham liquidado o seu direito. Mas veja, nesse caso o dinheiro vai para as vítimas. A execução é coletiva, mas o dinheiro vai para a vítima, não vai para o fundo. É uma ajuda aí, uma possibilidade de uma execução coletiva de direitos individuais que vão para as vítimas. Inclusive as vítimas já se habilitaram para facilitar essa execução. Talvez seja interessante esse dispositivo quando não precisa de liquidação muito complexa, Que liquidação sempre vai precisar, porque o indivíduo ele vai ter que vir a juízo mostrar que ele é o credor,
né, qual é o dano dele. Liquidação vai sempre precisar nos direitos individuais homogêneos, né? Então, ele é um pouco diferente. A ADA, né, defendia que esse artigo 98 era uma espécie de representação processual, né? Porque aí sim, ela fala, é meio esquisita esse dispositivo, mas aí sim, os executados, quem quiser pode dar para o sindicato, para a associação, lá uma autorização para executar coletivamente, para não ter que entrar com uma ação de execução, apesar que geralmente é uma fase do processo. Mas o STF entendeu que isso é legitimação extraordinária, né? De forma surpreendente, o STF, não, isso aí não precisa de autorização, o sindicato não precisa de autorização para as execuções coletivas, porque estamos falando de legitimação extraordinária, né? Então aí vai entender, né? Gente, tomem cuidado, porque cabe condenação de honorários em liquidação e execução de direitos individuais homogêneos ou do efeito in utilibus da coisa julgada, tá? Por quê? Porque você tem cognição, né? Você tem cognição ali. Ali você, obviamente, tem atividade cognitiva e, obviamente, tem que ter os honorários, né? Então, tomem cuidado, que isso aí é uma súmula do STJ, súmula 345, né? São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Essa súmula fala execuções individuais, mas engloba, na verdade, o cumprimento de sentença todo, né? Na verdade, as liquidações impróprias e execução. Porque o que tem cognição alargada é a liquidação imprópria, né? Então, apesar da súmula falar execução, na verdade, é o procedimento de cobrança individual dos direitos individuais de sentenças coletivas, né? Mas são cabíveis. E olha a coisa, ainda que não embargadas. Então, ainda que não embargadas. Isso porque o artigo 85, parágrafo 7º do CPC fala que não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, salvo se impugnadas. Por quê? Porque geralmente você tem que entrar com cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública para expedição de ofício de pequeno valor ou precatório. Agora, se a Fazenda Pública impugnar, né? Aí, obviamente, você tem uma cognição dilatada. Aí o artigo do CPC fala, não, aí você pode cobrar honorários advocatícios. Mas veja que na tutela coletiva é diferente. Nas liquidações e execuções individuais, sempre é possível honorários, embargado ou não, porque você sempre vai ter uma atividade cognitiva na liquidação e na execução. 345 da STJ. O STJ também entendeu, aplicou analogicamente o artigo 21 da lei da ação popular, da lei 4717, para a propositura de ação civil pública de direitos individuais homogêneos. Tá? Então, o artigo 21 da lei da ação popular fala que a ação popular prescreve no prazo de 5 anos. A lei da ação civil pública não tem nada falando sobre isso e nem deveria ter, porque prescrição versa sobre direito material. A lei processual nem tinha que estar se intrometendo nessa questão, né? Então a lei da ação civil pública não tem regra específica sobre isso. O STJ aplica de forma analógica o artigo 21 para a ACP, né? E a doutrina, obviamente, critica, dizendo que o prazo prescricional deveria depender da natureza do direito subjacente, né? Depende, você fala, quanto prescreve a ação? Fala, depende. Qual o direito material que você está, subjacente à ação, que você está pleiteando? Vai lá no Código Civil e dá uma olhada, né? Então, mas aqui o STJ entendeu que é 5 anos para todas as ações públicas referentes a direitos individuais homogêneos, né? E em recurso especial repetitivo, fixou o prazo de 5 anos, também aplicável do artigo 21 da Lei 4717, para ajuizamento de execução individual de direitos individuais homogêneos. Então, também aplicou analogicamente para execução individual de direitos individuais homogêneos, para as execuções individuais também, aplicando o artigo 21 da Lei 4717. Só lembrando em relação à prescrição ao erário público, né? A gente tem 2 teses de repercussão geral, né? Lembra, são prescritíveis as ações de ressarcimento de erários
baseadas em ilícito civil, são prescritíveis, né? Porque havia uma discussão em relação ao artigo 37, parágrafo 5º, parte final, né? O artigo 37, parágrafo 5º, parte final, fala assim: a lei estabelecerá prazos prescricionais para ilícitos praticados por servidor, agente, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, o que interpretava da Constituição, que a doutrina interpretava é: será que a Constituição disse que as ações de ressarcimento não podem ser estabelecidos prazos prescricionais? Essa era a discussão do artigo 37, parágrafo 5º, né? Então, foi firmadas duas teses no STF, que são prescritíveis as ações de ressarcimento baseadas em ilícito civil, no caso concreto era acidente de trânsito, mas são imprescritíveis em outra tese de repercussão geral, são imprescritíveis ações de ressarcimento de erários por atos dolosos tipificados na lei de improbidade. Então, se for atos dolosos na lei de improbidade, imprescritível. Se for atos advindos de ilícito civil, prescritíveis. As ações de ressarcimento ao erário. Bom, gente, inquérito civil, acho que não tem muita coisa para cair, né? Existe uma tese institucional, a defensoria, é a tese 3, cível, dizendo que o defensor público teria discricionariedade para a instauração de inquérito civil, remetendo ao artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7347, uma tese aprovada aí na Defensoria Pública de São Paulo. Todo mundo, está lá no artigo 8º, parágrafo 1º, diz que é exclusividade, o inquérito civil é exclusividade do MP, né? Então, todo mundo vai dizer isso, né? Eu acho um absurdo, até porque hoje MP e Defensoria, obviamente, no plano de tutela coletiva, tem uma importância tão grande quanto. Não tem razão para você dar um poder para o MP e não uma razão para a Defensoria, né? Tanto que essa tese é baseada nos poderes implícitos, ou seja, se a Defensoria tem o poder do fim, que é ajuizar a ação civil pública, obviamente ela tem o poder do meio, que são os mecanismos, os instrumentos do inquérito civil para bem instruir e bem qualificar uma ação civil pública. Mas acho difícil, ainda mais uma prova objetiva, entrar no mérito, porque realmente 99% da doutrina vai dizer que não. Tomem cuidado. No inquérito civil, a gente chama de procedimento administrativo, às vezes eu chamo de inquérito civil, procedimento, a gente chama aqui na Defensoria procedimento administrativo, que a gente chama, né, que é um procedimento preparatório a juizamento da ação civil pública, né? Lembrando que ele é administrativo, não essencial, eminentemente inquisitivo, né? Pode ter o contraditório, obviamente, é recomendável que tenha o contraditório, né? Mas ele é um procedimento e não um processo. Processo você tem que ter contraditório, né? Processo administrativo você tem que ter contraditório, procedimento não necessariamente, né? Porque você não vai atingir direitos individuais. Lembre-se que é no bojo do procedimento administrativo, né, preparatório ao CP, que a gente vai usar nosso poder de requisição, artigo 128, inciso 10 da Lei 80 de 94, né? Lembra que a gente pode requisitar documento, certidão, vistoria, diligência, e também diligências, como perícias e vistorias, né? Então, tanto documentos como diligências, né? Então, é possível você, por exemplo, requisitar uma diligência da Defesa Civil, por exemplo, para analisar área de risco, por exemplo, numa determinada comunidade, né? Você requisita a vistoria e laudos da Defesa Civil, né? Lembrem de dois elementos importantes, recomendação e TAC. O defensor pode, obviamente, expedir a recomendação, né? Só que lembra que recomendação não tem combinação, não tem sanção, né? Então, o defensor, ele é bom porque ele é rápido, é um ato unilateral do defensor, ele vai lá, fundamenta, obviamente, tanto o TAC como a recomendação sempre tem que estar fundamentados, com dispositivo de fato, dispositivo legal, né? Tem que estar bem instruído, e faz a recomendação da forma como ele acha que o bem jurídico deve ser resguardado, né? Como ele acha, não, como ele faz a interpretação, obviamente, da lei, como ele acha que o bem jurídico tem que ser resguardado. Mas ela não tem muita força, a recomendação, porque ela não tem nenhuma combinação, não tem nenhuma sanção. Já o termo de ajustamento de conduta tem,
né? Você pode, ela está no artigo 5º, parágrafo 6º, dizendo aí que os órgãos públicos podem firmar o TAC mediante cominação, que seriam as sanções. Então você pode, por exemplo, no seu TAC dizer, a partir do primeiro dia que você está descumprindo os prazos, vai incidir multa. Isso é bom, porque obviamente, né? Depois você pode até executar, é um título executivo extrajudicial, você pode até executar, mas a partir daquele primeiro dia de descumprimento já incide multa, então ele é mais efetivo, tá? Então, o TAC está no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347, né? Lá fala lá que os órgãos públicos podem firmar TAC. Quem são órgãos públicos? Todo mundo, menos associação, empresa pública e sociedade de economia mista, né? Então, fala órgãos públicos, mas pode ser pessoas de personalidade jurídica e direito público também, tá? A associação nunca pode firmar TAC extrajudicial, né? Existe uma controvérsia entre empresa pública e sociedade de economia mista que dizem que pode quando exerce munus público, né? Por exemplo, a CETESB é uma sociedade de economia mista que é responsável pela licenciamento de atividades poluidoras no estado de São Paulo. Então, ela exerce uma função pública, né? Uma sociedade de economia mista que exerce função pública, então poderia firmar o TAC, né? Mas tomem cuidado, se a pergunta for quem pode, pessoa jurídica de direito privado, regra geral, não pode. Se problematizar, e vocês vão falar da questão da função pública, né? Lembrando que a natureza do TAC é um acordo de vontades, né? Então, um ato bilateral de acordo de vontades, né? Que vão firmar uma concessão mútua, né? E lembra que a concessão não é do direito em si, porque direito coletivo é sempre indisponível. É da forma como resguardar e retornar esse bem coletivo, né? Então, é tempo, lugar, prazo, isso você pode transigir, né? Mas o direito coletivo é sempre indisponível, né? Mas lembre-se que a própria lei de mediação autoriza a possibilidade de mediação de direitos indisponíveis em que seja possível transigir, né? A lei de mediação já fala isso, né? Então, não há impossibilidade, né? Agora, obviamente, qualquer um colegitimado pode firmar acordo no processo, né? Então, a associação pode firmar um acordo no bojo do processo, porque ali o juiz está fiscalizando, o juiz vai homologar ou não. O que a associação não pode é firmar TAC extrajudicial, né? No bojo do processo, quando qualquer um pode fazer um acordo, né? E lembra que o TAC tem natureza jurídica de título extrajudicial, tá? Gente, eu quero falar última coisa com vocês, depois eu vou falar o que eu acho, vou só dar dicas do que eu acho que pode cair. Queria falar para vocês sobre os litígios coletivos de posse ou ação coletiva passiva. A ação coletiva passiva, ela não tem uma denominação certa hoje no nosso ordenamento jurídico, né? O Fred Jay e o Hermes Zanetti, eles dão um conceito bem amplo, né? Dizendo que a ação coletiva passiva é quando você tem uma coletividade no polo passivo, né? Então, é um conceito bem amplo. Qualquer coletividade, se aquela ação está exigindo deveres de uma coletividade, né, eles estão subordinados a uma situação jurídica passiva, então isso seria uma ação coletiva passiva. Então, veja que esse conceito eleva a ação coletiva passiva num conceito bastante amplo. Existem duas possibilidades: ação coletiva passiva derivada e ação coletiva passiva originária, né? A derivada é, por exemplo, ação rescisória de uma CP. Né? Veja que vai inverter, né? A coletividade, né, por meio do seu legitimado extraordinário, fica no polo passivo. E o STJ diz que é possível, né, a ação rescisória, por exemplo, de ACP. Então, no caso, quem vai atuar como legitimação extraordinária é aquele que era autor na ACP, né? Vai ser réu numa ação rescisória e vai responder pela coletividade. Tá? Então, o STJ já diz que pode. Uma outra hipótese de ação coletiva passiva derivada é a reconvenção, né? Antes, no CPC, não era possível reconvenção contra legitimado extraordinário, contra substituto processual. Nesse CPC é possível, né? O artigo 5º do artigo 343 do CPC diz que é possível reconvenção ajuizado contra legitimado extraordinário,
quando é substituto processual, né, que é sinônimo, legitimação extraordinária e substituto processual. Isso é controvertido, mas para a prova vocês podem entender como sinônimos, né? Então, autoriza. A partir do momento que o CPC autoriza, fica difícil a gente negar a reconvenção numa CP, né? E aí é mais um argumento para quem defende ação coletiva passiva. Fala, ó, viu, é possível a CP, é possível agora a reconvenção, isso é uma ação coletiva passiva derivada, né? Bom, a grande questão e o grande problema, eu acredito que seja o problema aí também, é ação coletiva originária. Né? Posso entrar contra uma coletividade, né, sem ação nenhuma pré-existente? Né? Quem seria o legitimado passivo? Esse é um grande problema, uma grande discussão bem interessante. Não vou entrar com isso porque o examinador de vocês não acredita na possibilidade de legislata pela lei posta da ação coletiva passiva hoje. Ele não aceita a ação coletiva passiva no nosso sistema porque ele acha que não tem previsão legal. Por que eu digo isso? Porque os litígios coletivos de posse, o 554 em diante, que fala, né, quando uma ação possessória ou reivindicatória, que reza sobre direito de propriedade, você tiver um grande número de pessoas no polo passivo, e aí estabelece a intervenção da defensoria, do MP, audiência de mediação e outras coisas mais. A doutrina está falando que isso é uma hipótese de ação coletiva passiva, o que eu concordo, isso foi objeto da minha tese de doutorado. Até vai ser publicada, depois eu vou dar um livro para vocês. Mas isso aí é uma conversa para a segunda fase, né? Quando todo mundo aqui passar para a segunda fase, nós vamos conversar com isso, que eu acho que é uma matéria interessante para a segunda fase. O examinador de vocês acha que não é, inclusive, os litígios coletivos de posse não são hipóteses de ação coletiva passiva, né? Mas o que ele acha? Ele acha que é possível sempre a intervenção da Defensoria Pública, ele diz que é uma intervenção institucional, quando um agrupamento de pessoas estiver no processo, seja esse agrupamento no polo ativo ou passivo. Ele não chama de ação coletiva passiva, mas fala, é verdade que pode ter um agrupamento de pessoas, tanto no polo ativo como passivo. Nesse caso, ele acha que necessariamente tem que haver a intervenção da Defensoria Pública no processo, o juiz tem que intimar a Defensoria, né, que deve intervir logo no início do processo, antes inclusive da apreciação da liminar, sob pena de nulidade absoluta de todos os atos. Ele fala um agrupamento de pessoas que seja necessitado do ponto de vista econômico ou organizacional. Então, não é só um agrupamento de pessoas, é um agrupamento de pessoas que seja caracterizado como do ponto de vista de necessidade, do ponto de vista econômico ou organizacional. E ele diz, ainda que seja identificado ou não essa coletividade. Então, você pode ter, por exemplo, um litisconsórcio multitudinário de 30 pessoas no polo passivo identificadas. Ele acha que mesmo assim a Defensoria tem que intervir. Ou, por exemplo, como o povo adora fazer, né, os invasores no polo passivo. Né? Obviamente, a Defensoria tem que, né, intervir, inclusive, para alegar irregularidade na petição inicial. Né? Então ele acha que intervém, mesmo que, esse agrupamento seja qualificado, ele acha que tem que intervir, que a Defensoria tem que intervir sob pena de nulidade absoluta. E ele faz essa distinção com base no artigo 4º, inciso 7º da Lei 80. O artigo 4º, inciso 7º da Lei 80 fala que os defensores podem propor a CP, né? Então, quando, obviamente, a coletividade estiver no polo ativo da ação. Né? Mas ele fala, o inciso 11 da Lei 80, né, fala que a Defensoria pode exercer a defesa dos interesses coletivos. Então ele fala, propor a CP é diferente de exercer defesa de direitos coletivos. Então ele fala da justificação do artigo 4º, inciso 7º, inciso 11 da Lei 80, para dizer que a Defensoria pode intervir, né, quando houver coletividade em qualquer um dos polos. Então veja, ele não acha que é uma ação coletiva passiva, mas por tudo que eu entendi do que ele escreveu, ele acha que quando houver uma coletividade no polo passivo, você consegue olhar para aquela coletividade, né, com o viés da tutela coletiva. Não é uma ação coletiva passiva, mas você poderia aplicar técnicas da tutela coletiva para fortalecer esse grupo no polo passivo.
né? Para dar mais força processual a esse grupo no polo passivo, né? E aí, gente, é a dinâmica da tutela jurídica diferenciada, né? Hoje a gente tem um procedimento comum que a gente pode, de acordo com o CPC, pela flexibilidade procedimental, você pode importar técnicas dos procedimentos especiais, né? Então, hoje existe uma maior flexibilidade de técnicas processuais quando o direito material assim o autorizar. Então, o que dá para entender é que ele acha que ali é possível importar técnicas do processo coletivo para auxiliar nesses processos, quando essas técnicas forem interessantes àquela coletividade, fortalecerem aquela coletividade, né? Essa é a ideia que ele tem, né? Eu vou falar o que eu acho que vocês têm que saber sobre o 554 e seguintes, que é um litígio coletivo de posse que pode cair. Primeiro, tem a previsão dos litígios coletivos de posse da intervenção da Defensoria Pública. Ela deve intervir sempre no início do processo, inclusive antes da apreciação da liminar pelo órgão julgador. Sempre. Segundo, necessariamente você tem que ter acumulação entre a intimação, entre a citação pessoal dos ocupantes e a citação por edital. É cumulativo. O STJ já teve no recurso da Defensoria, já anulou uma reintegração de posse porque não publicou no Diário Oficial, né, e não citou por edital. Então, que vai adiantar muito, né, mas é cumulativo. Existe a possibilidade de dar ampla publicidade do ajuizamento da ação. O código do dispositivo fala anúncios em jornal, rádio, cartazes na região. Ou seja, isso aí tem cheiro de tutela coletiva, né? O princípio da publicidade é um princípio que reza a tutela coletiva, né? O examinador de vocês acha que essa intervenção da Defensoria não se equipara com custos legis, porque o custos legis, segundo ele, é imparcial, e a Defensoria sempre vai ser parcial em favor dessa coletividade, né? Então ele falou, isso aí não se identifica com custos legis, porque custos legis é imparcial, e a Defensoria sempre vai ser parcial em favor dos necessitados, da coletividade necessitada, né? Agora, o que é interessante, eu não acho também que equipara com custos legis, mas o que é interessante equiparar com custos legis, essa figura de intervenção da Defensoria, é os poderes do custos legis, que é bem interessante. O custos legis, no artigo 179 do CPC, pode pedir provas, pode principalmente recorrer. Esses poderes processuais é interessante essa intervenção da Defensoria ter, porque senão a Defensoria vai chegar lá só para opinar, né? A gente tem que ter poder de recorrer. Então, essa figura do custos vulneráveis que estão construindo, estão dizendo aí que se aplica nesse dispositivo, obviamente que você tem que reivindicar os poderes de recorrer, os poderes de pleitear a prova, senão a Defensoria vai ser uma mera, né, chega lá, então, deixa eu dar uma opinião aqui, não é isso, né? Ele é um pouco mais, né? A ideia da Defensoria é fortalecer e restabelecer a paridade de armas entre as partes, né? Outra coisa, não tem audiência de mediação no caso de posse nova. Não tem porque foi uma briga lá no Congresso Nacional, né, entre a bancada ruralista e a bancada mais social, né, e se chegou a esse termo. Então você tem audiência de mediação para posse velha e depois de um ano da liminar não executada, e tem a previsão no CPC, né, mas você não tem a previsão para posse nova, né, posse antes de um ano e um dia. Não tem razão nenhuma para isso, né? Obviamente a gente vai dizer que há necessidade de mediação, de audiência de mediação em todos os casos, né? E no 556, parágrafo 2º, fala que tem que intimar a Defensoria para audiência de mediação nos casos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita, né? Muito restrito, né? A Defensoria intervém sempre quando a coletividade ou a parte é necessitado do ponto de vista econômico e organizacional, tá? Lembre-se a previsão da inspeção judicial, né, nos litígios coletivos de posse, o juiz tem que ir lá dar uma olhada,
né? E lembra que tudo isso vai se aplicar não só à reintegração de posse, mas às ações relativas à propriedade. E a nossa defesa é também que isso aí seja aplicado em todos os casos em que houver uma coletividade no polo passivo, né? A intervenção da defensoria, as audiências de mediação, né? A publicidade da ação proposta, né? Gente, agora eu vou passar a dar algumas dicas que eu acho interessantes, tá? Mais rápidas para vocês lerem. Leiam o artigo 21 e 22 do Mandado de Segurança Coletivo, né? Lembra, Mandado de Segurança Coletivo, a lei não prevê direitos difusos, só coletivo estrito sensu e direito individual homogêneo, né? Lembra que no Mandado de Segurança Coletivo, o STJ entende que não só os filiados e os associados, né, que podem ficar vinculados pela decisão, mas toda a classe e categoria, né? Então aquela restrição que o STJ faz de representação processual no ACP, ele não faz no Mandado de Segurança Coletivo, ainda bem, né? Lembra que o mandado de segurança coletivo, ele tem um dispositivo bem parecido com o artigo 104, né, que fala que não tem litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo. Mas diferente da CP, que você tem que suspender seu processo individual, o mandado de segurança pede para você desistir do seu processo individual, né? E, obviamente, se você desiste, você perde o prazo de 120 dias e nunca mais vai poder propor pelo menos mandado de segurança individual, né? Bom, o que eu acho de direito urbanístico? Leiam os dispositivos da Constituição. Artigo 182 da Constituição. Tem muita coisa importante lá na Constituição, né? Lá tem o PEUC, o parcelamento, edificação e compulsórios, né? Isso é muito interessante, principalmente depois que o prédio caiu. Isso ficou uma discussão na mídia, né? Que ninguém aplica os instrumentos de indução de função social. Isso está no artigo 182, parágrafo 4º. Está lá na Constituição desde 88, ninguém faz, né? Então isso é bem interessante. Leiam na Constituição ainda o artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, diz que o município é o grande protagonista, né? É ele que deve promover o adequado ordenamento territorial, o planejamento e o controle do uso do solo. O artigo 30, inciso 8º, né? Por essa razão que muitas vezes no direito urbanístico é o município o réu do nosso processo na regularização fundiária, né? Veja que programa habitacional, regularização fundiária, os 3 entes federativos são corresponsáveis, mas o grande protagonista é o município, né? Então, se ele deixa formar, ele tem que fiscalizar os assentamentos irregulares. Se ele deixa formar, o STJ acha que é ele que tem que urbanizar, é ele que tem que fazer a regularização fundiária. Então, ele vai ser o grande protagonista, tá? Plano diretor, função social da propriedade urbana é a observância do plano diretor, isso está na Constituição. Às vezes a gente fica assim, o que é função social da propriedade? Função social da propriedade é você observar o plano diretor, né? É um pouco menos etéreo do que a gente pensa, né? A gente fica criando função social da propriedade, está na Constituição. Por isso a importância do plano diretor, né? Quero que vocês leiam o artigo 41 em diante, que fala... 40 em diante, que fala sobre o plano diretor no Estatuto da Cidade, né? Tudo que fala sobre o plano diretor no Estatuto da Cidade, leiam, né? Porque é interessante. Quando ter, o que ter, né? Qual o conteúdo do plano diretor, né? Por exemplo, para você aplicar o PEUC, o parcelamento, edificação e utilização compulsória do artigo 182, parágrafo 4º, você tem que ter plano diretor. Se não tiver plano diretor, você não consegue aplicar esse instrumento que está na Constituição, né? Então, quando ter o plano diretor, o que ter no plano diretor, isso é muito importante, né? O plano diretor tem que abranger todo o município, inclusive a área rural. Artigo 40, parágrafo 4º, que fala da participação, audiências públicas antes de elaborar o plano diretor, né? Então, por exemplo, a gente tem muita ação proposta da Defensoria porque as audiências públicas são esvaziadas. Então, é uma ACP para suspensão dos processos de discussão do plano diretor, tá? A gente sempre fica nessa parte de participação, ultrapassar, né? Então, conteúdo do plano diretor, artigo 42, leiam tanto o 42 como o 42A, que é bem interessante, tá? Que fala das áreas de risco.
Veja também que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou também o Estatuto da Cidade, né, no artigo 41, parágrafo 3º, que fala que agora passeio público, calçada, a responsabilidade é do poder público, justamente para garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência. Antes era do particular, né? Então você tinha aqueles degraus nas calçadas, o poder público ia lá, o município ia lá e multava, mas não fazia, falava, isso aí é problema do particular, a calçada, a responsabilidade do particular. Só que isso é uma rota de acessibilidade para a pessoa com deficiência, né? Por isso que o poder público também é responsável, né, por, obviamente, elaborar essas rotas compatíveis, né? O PEUC está lá na Constituição, no artigo 184, parágrafo 4º, e também está no Estatuto da Cidade, no artigo 7º e 8º do Estatuto da Cidade. Leiam. Lá está dizendo como é que é aplicado. Você tem 2 instrumentos para a indução da função social da propriedade: IPTU progressivo e desapropriação sanção. Né? Veja como se dá o IPTU progressivo e veja como se dá essa desapropriação sanção. Né? Ela é prévia e real, ela não é justa e nem é... ela não é prévia e não é justa, né? Geralmente a gente fala que as apropriações do poder público, elas têm que ser prévias e justas, né? Justas do valor de mercado e prévia, pagar antes de tirar a propriedade. A desapropriação sanção, ela é o contrário, ela não é prévia, ela é paga com títulos da dívida pública em 10 anos e ela não é justa, ela é expressa pelo valor real, salvo todas as benfeitorias que o poder público fez, né? Todos os aprimoramentos que o poder público fez e que valorizou o imóvel. Então, ela não vai pagar o valor justo nem o mercado, porque é sanção. Né? Então, dê uma olhada nisso. ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Esse é um instrumento que a gente usa muito. Né? Tá lá no artigo 4º, inciso 5º, a linha F do Estatuto da Cidade. É um tipo de zoneamento. A ZEIS te dá a possibilidade de flexibilizar as normas de uso e ocupação do solo. É mais fácil você fazer regularização quando é ZEIS. Né? Você pode ter padrões urbanísticos diferenciados, mais fáceis, né? Menos rígidos, menos elitistas. Né? Então, a primeira coisa que a gente bate é ZEIS. Se for ZEIS, a chance de regularização é muito grande. Né? Houve também um julgado recente do TJ que anulou, foi um defensor que entrou com uma ação rescisória, que anulou uma reintegração de posse, que mandou tirar a comunidade que estava em ZEIS, né, porque não tinha observado que era norma de ZEIS, né, o julgado não tinha observado que era norma de ZEIS. E ZEIS, você tem essas normas de flexibilidade, de uso de solo, e você tem que regularizar. Se você tem comunidade ali, você tem que regularizar aquela área, não tirar a comunidade. Né? Você tem um dever ali do poder público de promover a habitação de interesse social. Quero que vocês leiam também o uso capião especial urbano, né, que foi alterado pela nova lei de regularização fundiária, artigo 10 do Estatuto da Cidade. E quero que vocês leiam também a medida provisória 2220 da CUEM, que também foi alterada, principalmente o prazo. Né? Leiam a medida provisória. A CUEM é medida provisória 2220, que é o CUEM é concessão de uso especial para fins de moradia. Né? A gente usa muita ocupação em área pública e você precisa da CUEM. Né? E foi alterada recentemente pela nova lei de regularização fundiária. Né? O negócio já está quase 10 horas, já está tudo bagunçando, né? Da nova lei de regularização fundiária, vocês vão ler o artigo 11 inteiro, que fala todo o conceito de vários institutos, né? Vocês vão ler o artigo 9º, que também conceitua a REURB-S, né? Que é a regularização fundiária urbana de interesse social, né? Que é o que nos interessa. Artigo 14 da nova lei de regularização fundiária, que fala sobre quem pode pedir. A defensoria está entre os legitimados que pode pedir a REURB, né? MP e defensoria. Artigo 11, parágrafo 2º, que fala que é possível REURB em APP,
Ah, PP não pode? Pode. Artigo 11, parágrafo 2º, é possível fazer regularização fundiária em área de APP, área de conservação de uso sustentável ou até proteção de mananciais, desde que você demonstre que a regularização fundiária, por estudos técnicos, vai melhorar, né, o padrão socioambiental. E melhora. Se você faz o saneamento básico, esgoto, coleta de esgoto, melhora. Né? Tem muita... Bom, vocês vão estudar demarcação urbanística, legitimação de posse, artigo 25 da lei. Então tem o conceito no artigo 11, que vocês vão ler inteiro, e depois o artigo 25. E legitimação fundiária, artigo 23, que é bem importante. Né? A legitimação fundiária, ela possibilita a aquisição originária de área pública. E é a grande questão, estão discutindo a constitucionalidade desse instituto, porque não é possível, a Constituição diz que não é possível o uso capião de área pública. Mas pela legitimação fundiária é possível aquisição originária de área pública, se você tiver núcleo informal consolidado. Tá? Leiam esse dispositivo que eu acho bastante interessante. Né? O artigo 64 e 65 da lei diz respeito ao abandono. Né? O Instituto do Abandono, o prédio público que caiu aqui, tinha que, obviamente, ser arrecadado, porque aquilo estava abandonado há muito tempo, né? Eu vejo que o artigo 65 fala que os imóveis arrecadados devem servir para os programas de HIS, de habitação de interesse social, vincula, né? Isso ainda é do Instituto da Cidade? Não, essa aqui é a nova lei de regularização fundiária. Desculpa, eu estou meio rápido, né? O 25 e o 23. Também, tudo. Demarcação urbanística, legitimação de posse, legitimação fundiária, são todos institutos da nova lei de regularização fundiária. Não é tão no Estatuto da Cidade, mas são instrumentos da REURB. Saúde, vocês vão estudar os temas 106 do STJ, né, que decidiu ali quais são os requisitos que precisa ter para a entrega de medicamento pelo poder público, de medicamentos que não estão na lista do SUS. Tem que saber os requisitos, né? Inclusive que houve modulação, foi o primeiro recurso especial repetitivo que houve modulação dos efeitos, né? Leiam e é bastante interessante. Pessoa com deficiência, eu leria a lei antimanicomial, 10.216, né? Assim, infelizmente, a internação involuntária que a gente entra lá, né? É o pai pedindo a internação do filho, ou, né, o filho pedindo, infelizmente, é uma coisa que a gente tem muito recorrente na defensoria, né? Então veja lá quando precisa de prescrição médica, o que fazer, com a diferença de cada internação, né? Leiam a lei inteira, é pequenininha, não é grande. Vocês vão ler também no Estatuto da Pessoa com Deficiência todo o artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala de educação. Outra demanda que a gente tem muito na defensoria é inclusão escolar. Né? Então, a criança autista com transtorno do espectro autista vai para a escola e fica abandonada lá, né? Virado para a parede, porque ninguém não tem nenhum instrumento para incluí-la. Né? Assim como também, outro dia foi um menininho com síndrome de Down, né? E a mãe chorando, o menino tá com uns buracos aqui de estresse porque ele sofria bullying na escola. E, obviamente, né, não tinha inclusão nenhuma, né? O professor não queria o menino dentro da sala de aula, né? Então, ali fala bastante dos instrumentos de inclusão. Ou seja, a criança com deficiência, preferencialmente, diz a Constituição, na rede pública, mas você tem que ter instrumentos para incluí-la, né? Inclusive, profissionais de apoio, né? Que está lá no artigo 28, né? E lembra da ADIM, que as escolas particulares entraram, o STF diz que se aplica o artigo 28 às escolas particulares, né? E não pode ser cobrado nada mais para as crianças, né? Para os alunos com deficiência. Isso é uma questão que a gente usa bastante, né? Vocês vão estudar as residências inclusivas da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 3º, inciso 10, também outra demanda muito grande na defensoria, né? As pessoas que têm fragilizados ou rompidos, nas pessoas com deficiência que têm fragilizado ou rompido o vínculo com a família, onde coloca? Né? São as residências inclusivas, os municípios não têm residência inclusiva. E é a CP e ação individual para isso aí. Tá?
Artigo 3º, inciso 10, que fala sobre o conceito da residência, da residência inclusiva. Tá? O artigo 3º também vai falar bastante os artigos, né? Acho que é isso, né? A lei pouco andou. E do idoso e LPI, instituição de longa permanência para idoso. Também outra demanda muito grande na defensoria. Né? Artigo 15, inciso 4º do Estatuto do Idoso. Gente, eu acho que é isso. Né? Dando aí algumas questões, pelo menos é o que a gente mais tem lá na defensoria. Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que foi uma aula muito corrida. Na verdade, as nossas aulas regulares era para ser em maio, né? Talvez aconteçam em maio. E aí foi, né? A Francisca me pediu para dar aula aqui. Desculpe aí que foi bem em cima da hora também. Eu tentei fazer o máximo aí para tentar passar o máximo para vocês. E eu desejo uma ótima prova para vocês, né? A gente está aqui sempre torcendo para dar tudo certo. Tá bom?